Antes de começar o conteúdo desse vídeo, já quero te adiantar que esse é o vídeo mais sincero e mais honesto que você vai ver sobre Suribet em toda a sua vida. Tem muitas coisas que eu vou falar aqui que eu só falo no curso ou então dando suporte para os alunos. Então vai ter muita informação valiosa aqui para você, desde que você saiba filtrar e saiba separar, reter o que é bom e descarte o que você acha que não é bom. Tá? Então vamos lá. O que vai ser nesse vídeo aqui? O que vai ter? Eu vou mostrar para você 3 comentários, na verdade um comentário no vídeo do YouTube que eu recebi, né, a pessoa falando mal de Suribet, né, falando sobre a sua experiência, que foi uma experiência ruim, que ela tomou prejuízo e tudo. E uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, algumas mensagens, né, na verdade, e outras mensagens que eu recebi no Instagram. Todas as 3, tanto o comentário quanto as 2 mensagens falando bastante coisas ruins sobre Suribet, e as pessoas, 2 delas, né, relatando a sua experiência, né. Uma perdeu 11 mil, segundo ela, eu não acredito muito nisso, né, vou falar o porquê. Outra falou que quase perdeu dinheiro, mas conseguiu lucrar, né? Mas eu vou mostrar para vocês o tanto de besteira que essa pessoa fez. E outra que não sabe nada sobre Suribet, né? Veio me pedir informação e aí não quis ouvir, não quis entender e aí ficou por isso mesmo, tá? Eu preferi não ficar insistindo. Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro esse comentário aqui que eu recebi em um vídeo aqui do YouTube, né? Eu fiz um vídeo que o título era o seguinte: como começar a fazer Suribet, né? Arbitragem em apostas esportivas. E nesse vídeo eu explicava como o Suribet funciona e como você precisaria, o que você precisaria fazer para começar a lucrar nesse mercado. Inclusive, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recebi o seguinte comentário, mas antes de ler o comentário, tá, eu vou ler aqui e explicar ponto por ponto, né, para a gente entender melhor, porque é um comentário longo. Antes disso, te peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo com quem se interessa com apostas esportivas, que você conhece, seja um amigo, um parente, ou qualquer outra pessoa que possa se interessar pelo assunto. Bom, vamos lá. O primeiro comentário é o do Senhor do Conhecimento, né? Vou deixar público porque é um comentário público. Já a mensagem do Instagram e do WhatsApp eu vou deixar os nomes das pessoas privadas, tá? Porque foi uma mensagem que não é pública. Então vamos lá, vamos começar a ler esse comentário aqui. Existe uma cláusula em todo o termo de uso das casas de apostas onde diz basicamente isso. As pessoas que usarem a casa de aposta para fazer arbitragem podem ser banidas a qualquer momento. E é isso que acontece nas casas de apostas que investem muito dinheiro para identificar as pessoas que fazem essa prática e quando eles identificam, bloqueiam sua conta para sempre, se tiver dinheiro dentro ou não. Já aconteceu comigo em mais de 5 casas e não tem nada o que você pode fazer, pois aos olhos da casa você é um trapaceiro, um criminoso. E fora isso, todas as casas se comunicam entre si e quando você é identificado em uma casa, todas as outras recebem suas informações pessoais. Vamos lá, vamos parar aqui. Primeiramente, realmente nenhuma casa de apostas gosta que a gente faça Suribet nelas, né? Porque Suribet é uma modalidade de apostas garantidas, então a gente vai ganhar dinheiro das casas. E é como eu já falei aqui dezenas de vezes, tanto no canal quanto no Instagram, acho que eu sou uma das únicas pessoas, se tiver talvez mais um ou dois no máximo, que fala a verdade sobre Suribet aqui, é muito, tá? É muito, porque a maioria das pessoas só iludem e vendem facilidade. Mas eu falo a verdade aqui para vocês. E inclusive eu deixo até de vender muito curso, tá? Que é o Suribet na prática, justamente porque eu falo a verdade. Eu não vendo facilidade. Tem gente que fala que você vai ficar rico com Suribet, tem gente que fala que você não vai ser limitado, que tem como não ser limitado. Tudo mentira, tá? Mas eu vou estar falando isso ao longo do vídeo aqui para vocês. Primeiramente, as casas realmente não gostam de quem faz arbitragem, tá? Porque a gente tira dinheiro das casas. Eu já falei aqui dezenas de vezes, as casas são empresas. E as empresas são feitas para ficar com dinheiro e não para ficar distribuindo dinheiro, tá? Não tem lógica isso, não são ONGs, não são instituições não governamentais. Então as casas, elas querem o seu dinheiro e o meu dinheiro. É por isso que elas gostam do apostador que aposta com emoção. O apostador que vai lá, eu acho que o time tal vai ganhar, vou apostar tanto, aí vai lá e perde, a casa lucra. Agora nós não, quando nós fazemos Suribet, nós apostamos em todos os resultados possíveis e nós vamos ganhar em uma casa e perder na outra, tá? Se você usar 2 casas, que é o que eu recomendo. Tem gente que gosta de usar 3 casas, mas eu já não acho muito interessante. Então, é isso que acontece. Se coloca no lugar da casa, o que você ia fazer se as pessoas começassem a tirar dinheiro da sua empresa? Você ia ficar só olhando? Claro que não. Claro que você ia arrumar um jeito de limitar essas pessoas ou até bloquear. E sobre limitação e bloqueio, eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando, também já falei no Instagram, mas eu vou explicar isso a fundo mais pra frente, tá? Porque esse é o tema justamente da mensagem que eu recebi no WhatsApp. Então, vou deixar isso bem claro aqui para vocês. Então, olha só. Primeiramente aqui, não tem como a casa identificar que você faz Suribet, porque para casa de apostas, você está fazendo uma aposta normal. Vamos dar um exemplo aqui.
o jogo que aconteceu recentemente da Copa do Mundo, Brasil e Croácia. Vamos supor que na Bet365 você apostou no Brasil ou no empate. E na Betano, vamos dar o exemplo da Betano, você apostou na Croácia. Para a Bet365 você só fez essa aposta aqui. E para a Betano você só fez outra aposta. Então não tem como as casas saberem que você faz arbitragem, a não ser que você vá lá no chat e fale para elas. Ou então que você fique postando isso muito nas suas redes sociais e alguém que é ligado às casas e veja os seus posts, né, e alerte lá, não sei. Mas isso é praticamente impossível de acontecer, tá? Porque eu posto conteúdo sobre Surebet, tá meu nome lá, tudo, e nunca fui limitado na maioria das casas, tá? Ilimitado, pessoal, você vai ser limitado uma hora ou outra. Só não é limitado quem não é lucrativo. Tem algumas respostas aqui que eu coloquei nesses comentários, então eu não vou ler todas aqui porque senão o vídeo vai ficar longo, mas eu recomendo que você leia as respostas, que é mais ou menos o que eu estou falando aqui, e outras experiências também de pessoas que comentaram abaixo também, tá? Outra coisa, as casas não conversam entre si, tá? Isso aqui é uma besteira gigante que esse cara está falando. As casas são concorrentes umas das outras, tá? As casas não têm comunicação entre elas. Imagina se você vai passar as suas informações sobre os seus clientes para o seu concorrente. Que lógica tem isso, pessoal? Não tem como. Tanto que eu fui limitado foi na Betfair e na Sportingbet. Eu fui limitado nessas duas casas, certo? E como eu não fui limitado nas outras casas, então? Se elas sabem que eu faço Surebet, né? Sabem, entre aspas, como esse rapaz aqui está falando. Então as casas não se comunicam entre si. Cada casa, elas não são de um dono só, tá? As casas não são de um dono só. É claro que tem dono que tem 2 casas, 3 casas, mas, por via de regra, cada casa é de um dono só. Então, uma é concorrente da outra. A Bet365 é concorrente da Betfair, a Betfair é concorrente da Betano, a Betano é concorrente da NetBet, e por aí vai, tá? Cada casa é uma empresa e quanto mais clientes essa empresa tiver, melhor para ela, tá? Então, não existe esse negócio de casas se comunicando entre si. Eu até pensei nessa possibilidade, mas só se elas se unificarem mesmo, né? Mas aí nenhuma vai querer fazer isso, tá? Porque são empresas privadas. Continuando aqui, perdi quase 11 mil por acreditar em pessoas iguais a esse rapaz aí do vídeo. Se realmente você sempre ganha, por qual motivo está aí vendendo seu curso? Quando poderia estar na praia de boa. Então vamos lá, olha a mentalidade do cara. Primeiramente, eu não acredito que ele perdeu 11 mil reais, porque para perder 11 mil reais, a pessoa tem que fazer muita burrice. A pessoa tem que colocar muito dinheiro sem saber o que está fazendo. Porque qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter uma base de conhecimento primeiro para você fazer aquilo, né? O que acontece no mercado do Surebet? A pessoa às vezes faz umas apostas simples, né, em resultado, em placar, em escanteios e tal. Aí ela acha que já sabe fazer Surebet porque assistiu 2, 3 vídeos ali no YouTube. Não é dessa forma, tá? Você precisa ter uma base, você precisa saber exatamente o que você tem que fazer, exatamente o que você não pode fazer, para que você não cometa erros e não perca dinheiro. Porque Surebet é garantido, mas depende de você. Você não pode errar. Claro que se você errar, você pode ter prejuízo. Dá para reverter o erro? Algumas situações dá para reverter. Mas provavelmente se você errar, você vai cometer prejuízo. E o que vai te livrar do erro é o conhecimento. É você saber o que fazer e o que não fazer. E se errar, como consertar esse erro, tá? Principalmente. Então não acredito que ele perdeu 11 mil reais, tá? Porque é um dinheiro muito grande para uma pessoa colocar num negócio sem conhecimento nenhum. E ele fala aqui, se realmente você sempre ganha, por qual motivo está aí vendendo seu curso? Eu respondi para ele aqui nos comentários, eu vou falar a mesma coisa aqui no vídeo. Surebet não é escalável, tá? Então você consegue lucrar 800 reais, 1.000 reais, 1.500, 2.000 reais por mês, mas você não consegue chegar a 8, 10, 15 mil reais. Então eu vendo o curso justamente por isso, tá? Para aumentar a minha renda ligada à Surebet, tá? E ele fala aqui, quando poderia estar na praia de boa? Olha a mentalidade do cara. Ele acha que ele vai fazer um negócio garantido, que vai lucrar alto e que vai estar na praia de boa. Essa é a promessa que os vendedores de cursos vendem para esse tipo de pessoa. Pessoa leiga, sabe? Pessoa sem conhecimento, sem base. E assim, essas pessoas compram essa ideia. E não é assim que acontece na vida real. Uma pessoa que está lucrando ali, não só com o Surebet, mas em qualquer outro mercado, 5, 10, 15 mil reais, você acha que essa pessoa poderia estar na praia de boa? Se você pensa assim, você está completamente iludido, tá? Porque uma pessoa, para chegar nesse resultado, ela trabalha bastante, ela abre mão de feriados, ela abre mão de finais de semana, ela abre mão de tempo com a família, justamente para ter esses resultados que são acima da média. Se você quer passar dias na praia de boa, se contente com um salário mínimo, 2 salários mínimos e um emprego de carteira assinada. Que aí no seu final de semana você não trabalha e você vai ficar na praia de boa, tá?
Fora isso, se você for fazer alguma coisa para você, você vai ter que se esforçar 110%, não é só 100%, tá? Trabalhando para os outros, você se esforça ali talvez uns 40, 50, 60% e tá de boa, né? Tá tranquilo. Trabalhando para você, não. Em qualquer mercado que seja, você vai ter que dar o seu máximo. Você vai ter que fazer renúncias, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer escolhas. E fazer escolhas é renunciar coisas que são importantes para você chegar no seu objetivo. Então, isso aqui é uma ilusão tremenda, tá? Que ele tá pensando aqui que se você fizer dinheiro com o Surebet, que é garantido, você vai entrar na praia de boa. E se você faz dinheiro com o Surebet, você não precisa vender curso. Claro que não precisa, dá para você viver muito bem, como eu falo, o Surebet é uma fonte de renda extra, não deve ser levado como fonte de renda principal, porque ela oscila, né? Tem mês que você pode tirar pouco dinheiro, que as entradas foram fracas, tem mês que você pega mais entradas, entradas boas e pode lucrar mais, então o lucro do Surebet pode oscilar, tá? Bom, eu vou passar agora para o Instagram, onde eu vou falar sobre algumas mensagens que eu recebi, também de um rapaz que, esse aqui não perdeu dinheiro, tá? Mas ele fez bastante besteiras e, assim, quase teve prejuízo, né? Mas conseguiu reverter e sair no lucro. Então, primeiramente, eu tinha postado um story, né, onde eu tinha falado que a pessoa só perde se fizer besteira, né? E ele comentou aqui, não é besteira, mano, é realidade, eu perdi quase 2.000 nesse Surebet. E eu respondi para ele, tem que saber o que está fazendo, né? Se não perde dinheiro mesmo. Isso não é só em Surebet, isso é em qualquer negócio. Essas mensagens aqui, elas são de quase um ano atrás, tá? Foi mais ou menos um pouco antes de eu lançar o meu treinamento. Porque eu vi que as pessoas estavam interessadas em fazer Surebet, mas não tinham conhecimento. E os cursos que tinham no mercado não eram tão completos. Eu mesmo, antes de fazer Surebet, eu fiz 3 cursos, né? E os 3 não eram tão completos assim. Mas eu quis justamente focar em ter uma base de conhecimento para poder aplicar e não perder dinheiro. Porque qualquer negócio que você for entrar na sua vida, se você não tiver uma base de conhecimento, você vai perder dinheiro, tá? Você pode até lucrar no início, talvez por um golpe de sorte, talvez por uma pessoa que entrou no seu negócio ali que vai te ajudar e tal, não sei, algum motivo, mas por via de regra, se você não souber o que você está fazendo, onde você está entrando, você vai perder dinheiro, tá? E outra coisa também, voltando aqui nesse comentário do YouTube, tá? O cara falou que perdeu 11 mil reais. Como que um cara que não tem uma base de conhecimento vai colocar 11 mil reais num negócio assim, que é um negócio que ele acha que é garantido ele fazendo de qualquer jeito. E não é garantido se você fizer certo. Então, uma coisa aqui, uma lição para você que vai começar a fazer Surebet, que está começando, tá aí que está buscando conhecimento, está querendo aprender sobre o mercado, não cresça o olho, principalmente no começo, tá? Você crescer o olho em Surebet, meu amigo, você não vai durar nem um mês, nem 2 meses nesse mercado, tá? Porque as casas elas vão te identificar, vão saber que você está lucrando e vão te limitar de forma bem rápida, tá? Então, pensa comigo, se o cara colocou 11 mil, quanto que ele esperaria lucrar? Uns 3 mil, 5 mil reais? Então olha a lógica da pessoa. Cara, faculdade de administração, as pessoas estudam 4 anos, tá? Gastam dinheiro com material, fazem estágio mal remunerado, diga-se de passagem, para receber sabe quanto no final de 4 anos e depois de procurar emprego ainda, tá na média de R$ 2.800, se eu não me engano, salário de administração. Acho que não, pedagogia que é 2.800, 2.900. Salário de administração está na média de R$ 2.500. Ou seja, a pessoa estuda 4 anos, passa 4 anos presa numa universidade, né, gasta dinheiro com transporte, alimentação, material, e fora o tempo que perde dentro da sala de aula para receber R$ 2.500 depois de 4 anos. Aí chega um cara que não estudou nada, quer botar 11 mil lá e tirar 3, 4, 5 mil por mês. Isso não existe, pessoal. Isso aqui é loucura da cabeça da pessoa que pensa assim, tá? Não pode pensar desse jeito. Tem que começar pequeno. Foi justamente o que eu falei para esse cara aqui. Então vamos continuar. E ele falou, a sorte é que eu consegui lucrar muito para suprir algumas perdas. Aí ele fala da 1xBet, né? A 1xBet realmente é uma casa muito perigosa, eu falo isso no treinamento, como eu falei, tem conteúdo aqui que eu só falo dentro do curso. Então a 1xBet não é para iniciante, tá? A 1xBet é para uma pessoa avançada que ela vai ter uma estratégia para utilizar essa casa para que ela não perca dinheiro. Porque a 1xBet ela paga, mas ela já deu prejuízo em muita gente, ela já ficou com o dinheiro de muita gente. Então para uma pessoa que é iniciante, é bom a pessoa não arriscar, tá? Não entrar nessas casas mais arriscadas agora. E aí eu falei para ele, é aí que tá, você só perde se errar fazendo Surebet, né? E quanto mais você aprende, menos você erra. Isso é por via de regra em tudo na nossa vida. Quanto mais você tem conhecimento, menos você erra, tá? E aí que ele fala, né, que já tá há mais de 4 anos que ele faz aposta, e é o que eu falei mais cedo nesse vídeo, né? Tem gente que faz apostas comuns e acha que o Surebet é só chegar e fazer da mesma forma. Não é, pessoal, tem que ter
um conhecimento, tá? Surebet é uma estratégia baseada em cálculos matemáticos, tá? Não é baseada em estatística, não é baseada em probabilidade, é só matemática. Então você tem que ter uma base. Claro que você não vai precisar fazer cálculo, existem ferramentas que fazem isso para nós, né? Que buscam as entradas, que fazem os cálculos, que calcula quanto você tem que colocar em cada entrada. Então é uma estratégia exata, igual a matemática. Matemática é uma ciência exata. Surebet é uma estratégia exata, digamos assim, né? Que não é da sua cabeça que você vai tirar o que você tem que fazer. Você tem que seguir o passo a passo, né? Continuando aqui, eu respondi para ele, né, que eu aposto há mais de 2 anos, isso aqui há quase um ano atrás, e faço Surebet há alguns meses. Posso afirmar com toda certeza que se você tivesse conhecimento, eu não teria perdido o dinheiro. Aqui eu não tinha entendido, né? Ele falou que não perdeu, mas eu pensei que ele tinha perdido. Eu já errei algumas vezes e o máximo que eu perdi foi R$ 44. Inclusive, os meus erros estão no Instagram, Surebet na prática, tá? Eu fiz um desafio onde eu me propus a conseguir mais de 100% de lucro em 30 dias e eu consegui mais de 100% em 26 dias. Se você quiser acompanhar, conferir, na verdade, eu postei todas as entradas no Instagram Surebet na prática, tá? Então vai lá, vai no feed lá, porque tá tudo lá, beleza? E você vai ver que realmente eu tive alguns erros, tá? Isso é normal, mas foram erros bobos, né? Foram erros que eu não tive tanto prejuízo assim. E é normal errar, só que você tem que acertar mais, bem mais do que você erra, tá? E quanto mais você faz, quanto mais você pratica, menos você erra. Mas conforme fui aprendendo hoje, raramente perco mais de R$ 5 quando erro, o que é bem difícil de acontecer. Surebet é muita atenção, detalhe e conhecimento. Realmente tem algumas pegadinhas, mas qualquer coisa na vida que você for fazer sem saber, não vai dar certo mesmo. Mas fico triste pela sua situação, espero que consiga ser lucrativo em outras modalidades, né? Aí eu expliquei para ele, só de curso de Surebet eu tinha feito 3 antes de começar a fazer Surebet, né? Então tem que estudar, pessoal, não tem outro jeito, tá? Da mesma forma que você não vai exercer algo sem uma base de conhecimento, Surebet é da mesma forma, tá? É completamente diferente de uma aposta simples. Se você está apostando em jogos da Copa, se você aposta em jogos do Campeonato Brasileiro, da Champions League, ou seja, qual campeonato que for, Surebet é completamente diferente, tá? E aqui ele falou que lucrou, aqui ele falou, né, que não perdeu dinheiro, que ele lucrou 2 mil e vazou, né? Tomou limitação na Betway, que deixava apostar R$ 100, e a Sportingbet limitou ele em 3 contas. Ou seja, olha só, cara, ele teve muita sorte de não ser bloqueado, tá? Porque, primeiramente, ele abriu 3 contas na Sportingbet e provavelmente ele não sabia a maneira certa de fazer isso. E mesmo assim ele só foi limitado. Continuando aqui, eu expliquei para ele quando uma casa cancela, né, e a outra não, você tem que saber reverter, senão você vai tomar prejuízo. Então isso aqui eu chamo de defesa. E ele falou aqui, deve ter sido porque eu fiz Surebet com valor alto. Coloquei na primeira aposta 205 e na segunda 409 e a terceira limitou. Ou seja, cara, olha só como é que as pessoas já chegam nesse mercado crescendo o olho. O cara na primeira entrada, o cara já coloca R$ 250 em uma aposta. Lembrando que o Surebet são pelo menos 2 apostas em 2 casas diferentes. E na segunda já apostou R$ 409. Pessoal, as casas elas têm informação sobre a renda média do brasileiro. Então não é comum uma pessoa que chegou agora nas casas começar a apostar um valor alto, tá? Então é por isso que eu falo sobre aquecer as casas. Você tem que começar pequeno e ir aumentando aos poucos, tá? Para não chamar tanto atenção. E ele fala aqui, se não fizer Surebet com valor alto, o lucro é baixo, né? Eu fazia o Surebet depositando o valor nas casas, não pegava e depositava o valor X em várias casas. Então, ou seja, outro erro aqui grotesco que esse cara cometeu, né? Começando aqui, ó. Eu falei para ele, tudo começa pequeno, se crescer o olho não dura nem um mês mesmo. Aí ele falou, na hora da entrada eu depositava um total de 1.000 ou 2.000, já quase me ferrei assim. Fui depositar um valor de uma entrada na Sportingbet, era 700, ela só me deixou apostar só 500. Ou seja, o cara não tinha um gerenciamento, ele não tinha estratégia. Ele via que tinha uma entrada numa casa, ele ia lá, depositava 1.000, 2.000 reais, 700 reais, como ele falou aqui, ia lá e fazia a entrada e sacava o dinheiro das casas. Ou seja, não tinha estratégia, não tinha gerenciamento e ainda fazia entradas altas. Muito perigoso isso aqui, tá, pessoal? Um erro grotesco. Não façam isso. Tem um gerenciamento, tem uma estratégia para você fazer as entradas e, assim, faça a divisão certinha do dinheiro nas casas, tá? Porque ele não deixava dinheiro nas casas, como ele falou aqui. Ele ficava depositando, tirando, depositando, depositava, fazia entrada e tirava, depositava, fazia entrada e tirava, tá? Isso não deve ser feito, tá? De maneira nenhuma. Quanto mais saques você fizer, mais você vai chamar a atenção das casas. Então tem que ter gerenciamento, tem que ter a estratégia certinha para você seguir.
E eu falei aqui, né, não sei se você fez cursos, mas eu acho que não, porque ele falou tanta besteira que não tinha lógica ele ter feito curso, né? E nos cursos eles não ensinam muita coisa também. Tive que aprender muito na prática mesmo, quebrando a cabeça. Por isso que vou criar um curso ensinando tudo que os que existem são bem fracos. Tudo porque os que existem são bem fracos, né? Aí aqui ele reconheceu o problema. Sim, mano. O problema foi eu começar apostando 2.000 nas casas. Lembro que em uma semana eu tava felizão, tinha feito R$ 709 na semana. Aí logo vem o head no virtual, que uma casa não pagou o green e na outra deu head. Aí eu falei aqui, ó, só pelo que você me disse, você cometeu vários erros, né? Eu vou continuar no próximo print, mas eu quero fazer chamar a atenção de vocês aqui para um ponto, tá? Ele começou apostando altíssimo, R$ 2.000. As casas, como eu falei, elas sabem que a média do brasileiro, a média de ganho do brasileiro médio, é baixa, né? Então o cara já vai chegar botando R$ 2.000 nas casas. Como ele falou que ele lucrou R$ 709 na primeira semana. Então ele já lucrou muito alto, já chamou a atenção das casas, tá? E assim, tem que tomar cuidado, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Aí ele falou que tomou um head no virtual, né? Ou seja, o que eu falo? Só faça entrada em esportes que você conhece. Ah, eu só vou fazer entrada em futebol? Começa com futebol, dá uma pesquisada sobre outros esportes, por exemplo, basquete. Quero fazer entrada em basquete. Beleza, dá uma pesquisada como funciona o basquete, assiste 1, 2 jogos para você entender, e aí você começa a fazer entrada nesse esporte, tá? Esporte virtual, a maioria das pessoas não tem noção das regras, tá? Acha que é igual esporte, acho que é igual esporte real, né? Comum, mas não é, pessoal. Tá? Tem algumas diferenças, principalmente que tem jogos eletrônicos, tá? Tem CS, tem Dota, tem vários outros esportes que você pode apostar também virtuais. Então cada um tem sua regra ali e você precisa entender. E eu falei, só pelo que você disse, você cometeu vários erros, não só esse, teve muita sorte de não ser bloqueado. As casas não podem saber que fazemos surebet, então qualquer suspeita elas limitam. Por isso que tem que tomar muitos cuidados e errar o mínimo possível. Aí eu perguntei, você fazia cash out também? Aí ele falou que fez 3.000 de cash out na Bet365, né? Provavelmente ele fez nas outras também, se ele fez na Bet365, né? E aí eu falei pra ele, cara, só faz surebet depois de você estudar muito, senão você vai ter prejuízo, tá? Porque é loucura, tá, pessoal? A galera não quer estudar, a galera não quer aprender para depois aplicar. Eles querem chegar na doida fazendo e querem lucrar de qualquer maneira, e lucrar alto ainda, né? Poxa, 3.000 de cash out, olha só quanto dinheiro ele tirou da casa antes do jogo acontecer. Então, cara, não tem lógica, tá? Não tem lógica esse pensamento das pessoas, achar que tudo é fácil, achar que porque é garantido vai chegar e vai tirar dinheiro de qualquer jeito. Não é dessa forma, tá, pessoal? E agora, no WhatsApp, tá? O rapaz me chamou no WhatsApp, tá? Antigamente eu compartilhava meu número aqui no canal, eu tirei, tá? Porque não estava sendo uma coisa muito boa, né? Tava recebendo bastante mensagens que não estavam sendo agradáveis, né? Mas enfim, ele perguntou pra mim, né, como é que tava sendo o Surebet e tal, como é que eu tava fazendo. Eu falei, não, eu tô fazendo, agora eu tô fazendo um pouco menos, né, por falta de tempo. Até o canal também, eu tô gravando bem pouco vídeo também por falta de tempo, né. Eu falei, não, o Surebet é uma fonte de renda extra, né, como eu sempre falei. Aí ele perguntou, entendi, você já foi limitado? Aí eu falo a verdade, pessoal, não tem por que esconder nada de vocês. Eu falei, já fui limitado na Sporting Bet e na Betfair. É normal ser limitado, pessoal, não tenham medo da limitação. Vocês têm que ter medo do bloqueio. Então não façam besteira para não ser bloqueado. Se for limitado, tira o dinheiro das casas e abre conta em outra casa. Depois que você queimar seu CPF em todas as casas, você tira o dinheiro de todas e abre conta de terceiros e começa a operar conta de terceiros. Só que tem algumas informações importantes sobre isso que vocês não podem deixar passar, tá? Não é para abrir conta no nome de outra pessoa de qualquer jeito, porque isso dá bloqueio, beleza? E aí eu falei, pô, normal ser limitado, tá? Não tem nada demais. Não pode ser bloqueado, né? Só não é limitado quem não é lucrativo. Então, tem pessoas, não é só a Soribet que limita não, tá? Tem pessoas que fazem apostas simples que são limitadas também. Basta você começar a tirar muito dinheiro das casas, que as casas vão te limitar. Você fazendo Soribet, você fazendo apostas simples, múltiplas, qualquer coisa que você faça que tire muito dinheiro das casas, ou que chame a atenção delas, né? Que elas vejam que você está tirando dinheiro delas, elas vão te limitar. Não tem jeito, tá? É só você pensar, se a casa fosse minha, eu ia deixar milhares, centenas de milhares de pessoas, porque Surebet é no mundo todo, tá? Muitas vezes a pessoa pensa que tem pouca gente fazendo Surebet, mas são centenas de milhares de pessoas praticamente no mundo inteiro fazendo, tá? Aí ele falou, então Surebet não funciona, uma hora termina. Por isso digo que só ganha dinheiro o cara que vende curso ou sinais.
né? Aí ele continua aqui, porque eles não serão limitados e vivem das mensalidades dos abestados que são limitados. Então assim, um cara completamente ignorante, né? Eu tentei explicar para ele, como vocês podem ver aqui, ó, eu falei, tá bom, se um dia entender como funciona, vai pensar diferente. Depois de fazer alguns milhares de reais com o CPF, é só usar outro, né? Ainda expliquei de maneira simples. Mas se você está dizendo, aí ele mandou um áudio, ele não entendeu, assim, ele não conseguiu entender a diferença entre limitação e bloqueio, né? Aí eu fui lá, bloqueado não, amigo, limitado, né? São coisas diferentes. Expliquei no áudio aqui, ele continuou não entendendo, aí ele falou, mesma merda, eles te limitam, é o mesmo que bloquear, tu não pode sacar. Aí eu fui, mandei um áudio de quase 2 minutos explicando a diferença e falei, cara, eu tô vendo que você não quer entender, tô tentando explicar aqui, mas então fique com as suas próprias convicções, né? Porque não adianta eu falar nada. Mas eu expliquei para ele aqui que a limitação e bloqueio são coisas completamente diferentes. Todo mundo que é lucrativo é limitado, tá? O que é limitação? A limitação é um convite da casa para você parar de apostar nela, tá? Literalmente é isso. Então o que a casa vai fazer? Se você fazia aposta na casa de 50, 100, 150, 200 reais e por aí vai, a casa ela vai estipular um limite ali bem baixo para você poder apostar naquela casa porque ela não quer que você tire o dinheiro dela. Então ela está praticamente forçando você a sair da casa. Então ela vai colocar um limite ali de 5 reais para apostas, 6, 10 reais, 11 reais, 15 reais. E para quem apostava 200, 300 reais, 15 reais, 10 reais não é nada, né? Então você vai acabar saindo daquela casa ali. Bloqueio é diferente. Quando a casa te bloqueia, você não tem direito a nada. Você não tem direito a sacar, você não tem direito... Você pode até reclamar, mas não vai adiantar nada. E quando que acontece o bloqueio? A limitação, você já sabe que eu expliquei aqui, que ela acontece quando a pessoa é lucrativa e a casa, você chama a atenção da casa para isso, né? A casa observa que você está tirando dinheiro dela. O bloqueio é diferente. Você é bloqueado quando você faz alguma coisa que infringe as regras das casas, né, e que ela acha que você está tirando alguma vantagem dela ou está fazendo alguma coisa suspeita, né, alguma coisa do tipo. Então, se você infringir alguma regra das casas, você é bloqueado. Tá? Então, por isso que eu falo, você tem que saber exatamente o que você precisa, o que você pode fazer e o que você não pode fazer para que você não seja bloqueado. Limitação não tem problema, tá? Se foi limitado em uma casa, tira o dinheiro dela, manda para outra casa e tá tudo certo, né? Então, assim, vocês têm que entender essa diferença, tá? Infelizmente, esse rapaz aqui não entendeu, eu expliquei para ele, mandei vários áudios aqui, como vocês podem ver, mas tem pessoas que não querem realmente entender, tá? Tem pessoas que não querem sair da ignorância, infelizmente. Ignorância não é xingamento, tá? Ignorância é falta de conhecimento. É uma pessoa que quer se manter ali naquele limbo, né, da falta de conhecimento ali, sem, ela acha que sabe de tudo, ela acha que ela que está certa sempre, tá? E é como eu sempre falo, a gente só aprende alguma coisa quando a gente escuta. Quando a gente está falando, a gente não está aprendendo nada, tá? Então, bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Dei bastante informação importante aqui. Se você souber captar aqui cada ponto importante que eu citei, vai ajudar bastante a você fazer suas entradas. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, Diego Mota Oficial. E também o canal do Surebet, o perfil do Surebet no Instagram, né? Surebet na Prática, onde eu posto conteúdo sobre o Surebet e tem lá os resultados também, tem print dos alunos, né? Tem eu respondendo perguntas lá nos destaques. Então, tem bastante conteúdo dentro desse Instagram. Então, entra lá, tira suas dúvidas, tá? Veja os posts lá, veja os destaques, porque vai te ajudar bastante, beleza? Então é isso, obrigado por você ter assistido até o final. Não se esqueça de se inscrever e me seguir no Instagram e deixar o like, é claro. E eu te vejo no próximo vídeo.